que é que define de verdade o poder no mundo? Se a primeira coisa que vem na sua cabeça são exércitos e dinheiro, se prepara. A história é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Vamos entender juntos como esse jogo funciona de verdade. Vamos pensar assim, o poder global tem basicamente duas caras. De um lado, a gente tem o que chamam de hard power. É a força bruta, sabe? Tanques de guerra, sanções econômicas pesadas, é o poder que obriga, que impõe. Mas aí tem o outro lado, o soft power. E esse é o poder que seduz. Ele não força, ele atrai. É a influência que um país consegue através da sua cultura, da sua tecnologia, do seu estilo de vida. E se alguém acha que esse poder de sedução é pouca coisa, dá uma olhada nesse número. 29 bilhões de dólares. Foi isso que um grupo de K-pop, o BTS, gerou para a economia da Coreia do Sul. Isso vai muito além de vender música. É uma força cultural tão grande que movimenta turismo, moda, comida. É a prova de que soft power vira dinheiro e muito dinheiro no fim do dia. E essa dança, sabe, entre a força e a influência, é exatamente o que a geopolítica estuda. Ela é a chave para a gente entender as regras desse imenso jogo do mundo, analisando como os países agem para conseguir o que querem. Uma analogia ótima para entender geopolítica é pensar no mundo como um gigantesco tabuleiro de jogo. Cada país é uma peça, cada um com seus movimentos, suas estratégias. Só que tem um detalhe crucial. Aqui, as regras não são fixas. Elas mudam o tempo todo, dependendo de quem está ganhando ou perdendo. A definição formal está aí, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a geografia de um país, sua localização, seus recursos naturais, nada disso é só um dado no mapa. Tudo isso são cartas na manga, são peças estratégicas no jogo. A geopolítica, então, decifra o porquê por trás das grandes jogadas no cenário mundial. E claro, esse tabuleiro global já mudou de configuração várias vezes. A gente pode resumir essa história em 3 grandes eras, 3 grandes versões do jogo. Essa linha do tempo mostra bem a evolução. A gente teve uma primeira fase, até 1945, onde a Europa ditava as regras. Depois, de 45 a 91, o jogo ficou dividido. De um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética. Uma briga de gigantes. E hoje? Bom, hoje a gente vive a terceira ordem. Um mundo com vários jogadores fortes, o que deixa tudo bem mais imprevisível. Na época da Guerra Fria, o mundo era literalmente rachado em dois. De um lado tínhamos o time capitalista, o lado azul, liderado pelos Estados Unidos com a OTAN. Do outro, o time socialista, o lado vermelho, com a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Era uma tensão constante, uma disputa ideológica e militar que paralisou o planeta por décadas. Aí a União Soviética acabou e a gente entrou na era atual. O principal é que o tabuleiro se encheu de jogadores fortes. China, União Europeia, Rússia, e a briga agora não é só militar. A competição é por mercados, por tecnologia de ponta, por controle financeiro. As alianças mudam o tempo todo, por isso que muitos chamam o momento atual de desordem mundial. Certo, mas num jogo tão complicado e às vezes tão caótico, quem é que tenta botar ordem na casa? Quem apita o jogo? É aí que entram as organizações internacionais. A ideia por trás delas é simples. Os próprios países criam esses árbitros para tentar estabelecer regras em comum. O objetivo é evitar guerras, facilitar o comércio, proteger direitos. E a tentativa mais famosa e ambiciosa de fazer isso é, sem dúvida, a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU é uma estrutura gigante, mas ela se apoia nesses 5 pilares principais. A Assembleia Geral é tipo um grande parlamento do mundo, onde todo mundo fala. Mas o poder de verdade, a decisão final sobre paz e guerra, fica mesmo nas mãos de um grupo bem menor, o Conselho de Segurança. E este gráfico aqui entrega o ouro. É no Conselho de Segurança que o jogo é decidido. E por quê? Porque 5 países, só 5, são membros permanentes. E eles têm uma carta na manga que ninguém mais tem, o poder de veto. Isso quer dizer que basta um deles não concordar com uma decisão para que ela seja bloqueada. Simples assim. É uma estrutura de poder que basicamente reflete quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Entender toda essa história, toda essa estrutura é essencial. Porque as brigas e as regras do passado continuam definindo as grandes crises que a gente vive hoje. E aí fica a pergunta, né? Como é que a Guerra Fria, que teoricamente acabou décadas atrás, ainda influencia tanto o que acontece hoje? A resposta é que as alianças e, principalmente, as desconfianças daquela época, elas nunca foram embora de verdade. O conflito na Ucrânia, por exemplo, é um eco direto desse passado.
Uma das razões centrais que a Rússia deu para a invasão foi o avanço da OTAN em direção às suas fronteiras. A OTAN, vale lembrar, é a aliança militar do lado azul da Guerra Fria. Para a Rússia, a possibilidade de a Ucrânia entrar para a OTAN é vista como uma ameaça existencial, uma continuação daquela velha disputa por poder. Mas como a gente viu lá no começo, poder hoje em dia não é só questão de exército. Existem estratégias muito mais sutis que misturam soft power com uma montanha de dinheiro. Uma delas ganhou um nome de sportswashing. A ideia do sportswashing é usar o glamour e a paixão dos grandes eventos esportivos para, lavar a imagem de um país, desviando a atenção de problemas como violações de direitos humanos. Isso não é de hoje. A Alemanha nazista usou as Olimpíadas de 1936 para isso. E mais recentemente, vimos o Catar usar a Copa do Mundo para se projetar no cenário global. Então, fica bem claro que o tabuleiro do poder global está em plena transformação. Do soft power da música pop aos fantasmas da Guerra Fria que ainda nos assombram, passando por táticas modernas como o sportwashing, as regras estão sendo reescritas diante dos nossos olhos. A grande pergunta que fica é, nesse jogo novo e tão complexo, quem serão os jogadores que vão ditar a próxima era do poder mundial?